Vamos então ver mais um exercício sobre volumes, áreas, perímetros e relações métricas. Neste caso, vamos calcular a área de um triângulo definido sobre duas circunferências congruentes e tangentes. O enunciado diz-nos o seguinte: calcular a área do triângulo sombreado, este triângulo em azul, sabendo que as circunferências C1, que é esta, e C2 são congruentes entre si e tangentes no ponto O. Têm de raio 5 unidades de comprimento. O raio é 5 unidades de comprimento. E as retas AE e BD são tangentes respectivamente às circunferências C2 e C1 nos pontos E e D. Temos aqui a reta AE tangente a esta circunferência C2, neste ponto E, e temos esta reta BD tangente a esta circunferência C1 no ponto D. Pois bem, para calcularmos a área deste triângulo, nós temos que conhecer a base e a altura, relativamente à base que nós estamos a considerar. Portanto, a base é conhecida. A base é 4 vezes o raio. Temos aqui um raio, 2 raios, 3, 4 raios. A altura desconhecemos. Portanto, não conseguimos calcular a área. Temos que arranjar a maneira de podermos calcular esta medida do segmento OC. Para já é importante verificar que o triângulo ABC é um triângulo isósceles, isto é, os lados AC e BC são iguais. E são iguais porquê? Porque este ponto C está localizado na mediatriz do segmento de reta AB. Conseguimos então definir aqui um triângulo retângulo, o triângulo AOC, em que um dos catetos, neste caso o cateto OC, é a altura que nós pretendemos calcular. Sendo assim, como temos duas incógnitas, não nos é possível calcular o segmento reto OC, ou seja, o cateto deste triângulo retângulo. Então teremos que arranjar uma semelhança de triângulos, de tal modo que nós possamos calcular esta medida. Será que é possível arranjar uma relação de semelhança com o triângulo retângulo AOC? Se nós analisarmos, o triângulo retângulo AO2E, retângulo em E, e é retângulo em E porquê? Porque a tangente a uma circunferência num ponto, neste caso o ponto E, é perpendicular ao raio definido pelo segmento constituído por esse ponto pelo centro da circunferência. E será que os dois triângulos são semelhantes? Claro que são. Porquê? Porque os ângulos respectivos são iguais. Vejamos então. Este triângulo rosa tem é retângulo em O, enquanto o castanho é retângulo em E. Como estes dois triângulos têm um ângulo em comum, este ângulo γ, significa então que o ângulo beta, que é o terceiro ângulo, será a diferença da soma dos dois, isto é, de 90 mais o ângulo γ, para 180. O que significa então que o terceiro ângulo também é igual. Portanto, beta e beta. Se estes triângulos são semelhantes, podemos definir a razão de semelhança. E então vamos defini-la. O segmento de reta AO2, que no fundo é a hipotenusa do triângulo retângulo castanho, está para a hipotenusa do triângulo rosa, que é o segmento de reta AC, assim como o cateto oposto ao ângulo beta, que neste caso é o cateto AE, está para o cateto oposto ao ângulo beta no outro triângulo. Neste caso será o cateto AO. Portanto, AE está para o O. E finalmente temos o terceiro lado, são os lados correspondentes ao ângulo γ. Neste caso, no triângulo castanho será o cateto EO2 e no triângulo rosa será o cateto CO. Então temos aqui escrita a razão de semelhança entre os dois triângulos. AO2 está para AC, assim como AE está para AO, assim como EO2 está para CO. Reparemos que no numerador temos os lados do triângulo maior e no denominador temos os lados correspondentes do triângulo menor. Na primeira razão temos os lados opostos ao ângulo alfa, neste caso é o ângulo igual a 90 graus. Depois, na segunda razão, temos os lados opostos aos ângulos beta. E, finalmente, na terceira, temos os lados opostos aos ângulos γ. Vamos, então, atribuir os valores dos comprimentos de cada um destes segmentos. AO2 são 3 vezes o raio. 1, 2, 3. Como o raio é 5, é 3 vezes 5 é 15. AC, desconhecemos. AE, também desconhecemos.
AE também desconhecemos. AO é 2 vezes o raio, portanto 2 vezes 5 são 10. EO2 é o raio desta circunferência, que é exatamente 5. E CO é o que nós pretendemos calcular. Como nós vemos aqui, continuamos a não poder, com esta razão de semelhança, calcular o valor de CO. E não conseguimos porquê? Porque precisamos de conhecer a razão de semelhança. Precisamos de saber o valor da AE ou o valor de AC. Certo? Então, sendo assim, qual é a variável mais fácil para nós calcularmos? Será o comprimento do segmento AE. Ora, AE é o cateto deste triângulo retângulo AO2E. Desconhecemos este cateto, conhecemos o segundo cateto, que é o raio da circunferência, e conhecemos a hipotenusa, que é igual a 3 vezes o raio. Portanto, 1, 2, 3. Então, conhecendo um cateto e a hipotenusa, determinamos o outro cateto. É o que nós vamos tentar fazer, certo? Vamos tentar calcular este cateto AE. Então, AO2 ao quadrado, teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. AE ao quadrado mais EO2 ao quadrado. Ora, resolvendo em ordem a AE, vamos ficar com AE é igual a raiz quadrada de quê? De AO2 ao quadrado menos EO2 ao quadrado. Ora, AO2 ao quadrado é 15 ao quadrado, AO2 é 5, 10, 15 e EO2 é o raio, é 5 ao quadrado. 15 ao quadrado menos 5 ao quadrado vai dar 200. Ora, 200 é igual a quê? É 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Então isto é igual a 10 raiz de 2. Aqui 2 ao quadrado vem para fora como 2, 5 ao quadrado vem como 5, fica 2 vezes 5, 10 e fica lá dentro 2 levantado a 1, ou seja, raiz de 2. Significa então que a medida AE é igual a 10 raiz de 2. Sabendo este valor desta medida, da medida AE, já temos a razão de semelhança. Será 10 raiz de 2 sobre 10. Simplificando este 10 com este 10, ficamos então com raiz de 2. Ficamos então com raiz de 2 igual a 5 sobre CO. Resolvendo em ordem a CO, trocamos CO para o primeiro membro, está a dividir, passa a multiplicar para o outro lado. E aqui o raiz de 2 está a multiplicar, passa a dividir para o segundo membro. Ficamos então com CO é igual a 5 sobre raiz de 2. Já temos então os dados para calcular a nossa área. A base é 2 diâmetros, 1 diâmetro, 2 diâmetros, ou seja, 4 raios. E a altura é raio sobre raiz de 2, né? Vejamos aqui, né? É raio sobre raiz de 2. Pronto, então multiplicamos estes dois valores, fica base vezes altura sobre 2, isto vai nos dar 35,36 unidades de área. Como sempre fazemos, vamos tentar generalizar este problema para qualquer valor. Tendo em conta a razão de semelhança, e sabendo que AO2 é 3 vezes o raio e AC não sabemos. AE é exatamente o cateto que nós pretendemos calcular, que será, substituindo os valores, 2 vezes o raio vezes raiz de 2. AO é 2 vezes o raio e EO2 é o raio, e CO desconhecemos. Substituindo nesta igualdade, vamos obter 3R sobre AC é igual a raiz de 2 é igual a R sobre CO. A razão de semelhança neste caso, verificamos que é sempre igual a raiz de 2, neste tipo de figura. Para calcular a área, basta fazer base vezes altura sobre 2, sabendo que a base, que é AB, é 4 vezes o raio e a altura é raio sobre raiz de 2. Substituindo nesta forma da área, vamos obter que a área de um triângulo deste tipo é igual a 2 vezes o raio ao quadrado dividido por raiz de 2. Se atribuirmos valores ao raio, 1, 2, 3, 4, 5 unidades de comprimento, podemos calcular exatamente a nossa área e podemos saber a base e a altura. E verificamos que se o R for igual a 1, nós vamos ter aqui 2 vezes R ao quadrado, ou seja, 2 vezes 1 ao quadrado sobre raiz de 2, vai dar 2 sobre raiz de 2, ou seja, 1,41 unidades de área. Se o raio for 2, já vamos obter uma área do triângulo igual a 5,66, se for 3, 12,73, se for 4, 22,63, se for 5, 35,36 e assim por diante. Vamos então ver em termos dinâmicos este problema. Queremos calcular a área deste triângulo azul. A partir deste triângulo rosa vamos procurar um triângulo semelhante. É o triângulo AO2E. São triângulos semelhantes porquê? Porque os ângulos correspondentes são iguais.
Podemos calcular então esta altura, ou seja, o cateto deste triângulo rosa, e com base nesta relação de semelhança podemos calcular a área do triângulo azul. Como nós vemos, fazendo variar o valor do raio, nós vamos obter diversos valores da área para o triângulo azul. Se for igual a 2, é 5,66. Se for 3, 12,73 unidades da área. Cá está a base 12, a altura, neste caso 16, 2,83. Se for 5, vamos obter base 20, a altura 3,54. Reparemos então que numa figura deste tipo, os ângulos mantêm-se constantes. O ângulo gama é sempre igual a 19,47, o ângulo beta 70,53, portanto neste caso 19,5, 70,5 e 90 graus. Fazendo variar o raio, estes ângulos dos triângulos semelhantes mantêm-se constantes.